Glória a Deus. Deus é muito bom. Eu não sei se você chegou aqui hoje somente porque você foi convidado, ou não sei por que você veio. Eu sei que você veio. E às vezes nós não precisamos entender o porquê. Não precisa fazer sentido para nós. Nada precisa fazer sentido para nós se já fez sentido para Deus. Então, se fez sentido para Deus, isso que importa. Isso é importante. Isso basta. Deus é muito bom. Fico feliz, tantos ex-traficantes aqui nessa igreja. Né? Aqui nessa igreja tem pastor ex-traficante, tem evangelista ex-traficante, tem tudo. Se eu for falando o resto aqui, então a Bíblia de capa a capa, ela é conserto. Tudo que Deus quer na nossa vida é somente um conserto. Então, Deus quer que a gente se conserte, só isso. O amor dele, ele muitas vezes pode parecer invisível para nós, mas o amor dele é sentido, é notável dentro de cada um de nós. Todo dia nós fazemos escolhas em nossa vida. Em nossos momentos difíceis, a gente tem a escolha de fazer o que é certo e fazer o que é errado. Às vezes, a gente culpa as pessoas pelas coisas que estão acontecendo em nossas vidas. Às vezes falamos, a culpa é de fulano, porque eu estou assim, ou porque ouvimos algo, ou qualquer outra coisa. Mas a gente precisa escolher o que é certo. Em nossa vida, hoje eu estava falando para uma pessoa, a nossa vida o problema é como um carteiro que entrega cartas. Você decide receber aquela correspondência ou não. Então você pode decidir ficar mal naquele dia por causa da mensagem ou não. Você pode ficar com raiva ou não. E todos nós precisamos ser trabalhados nisso. Nosso emocional precisa, todo dia é abalado. Todo dia, né, como diz aquela música do Thales, todo dia o pecado vem e nos chama, não é verdade? Todo dia as tentações, as propostas vêm e nos chamam. Mas é sobre quem você escolhe. Então, não importa, não é sobre o cenário que você está vivendo, é sobre o que você vai escolher viver nele. Então, seja aquele que carrega a glória de Deus, seja o mensageiro de Deus, seja o que está escrito na palavra, que você é o mensageiro de Deus, não escrito por caneta ou por tinta, mas pelo dedo de Deus, pelo Espírito de Deus. Você é uma carta de Deus. Você carrega a mensagem de Deus, você carrega a glória de Deus. Então aonde você for, você pode levar uma mensagem ruim ou uma mensagem boa, ou você pode ouvir uma mensagem ruim ou uma mensagem boa, mas a escolha do que vai acontecer no seu cenário depende de você. Qual carta você vai ler a partir dessa noite? Tantas coisas eu iria pregar. Tantas coisas. Mas eu quero 3 palavras eu estudei hoje, pensando, vou falar sobre quando Deus dá ordem para o rei cavar as covas e dar vitória para ele nas covas. Mas aí não queimou depois que eu estudei. Eu fui li Paulo e Silas na prisão, mas também não queimou depois que eu estudei. Então eu vou ler algo que Deus colocou no coração agora, e você já conhece perfeitamente. Marcos 4.
versículo 38. Eu quero falar sobre as tempestades. Observe que eu falei aqui, sobre o que eu falei aqui agora. Eu quero falar sobre qual tempestade vai vencer. A que está dentro de você ou a que está do lado de fora? Qual tempestade vai vencer? A que está do lado de dentro ou a do lado de fora? Vamos tocar um pouco no emocional hoje, né? Mas não fique triste. Fique com fé comigo. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada e despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Tem tempestade, mas tem bonança. Tem momentos difíceis na vida, mas tem bonança também. Tem fase difícil, mas também tem fase boa. Ei, eu tenho que orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Grandioso é o Senhor que está conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado por cada testemunho, por cada vida que está aqui, que está assistindo. Obrigado por todos que estão aqui presentes. Fala conosco, fala aos nossos corações. Só os testemunhos hoje, o culto já poderia terminar. Os seus filhos já pregaram a palavra. Nós te agradecemos por isso, Jesus. Fala mais um pouco aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. E é sobre o que Deus colocou no meu coração aqui agora. Sobre qual tempestade vai vencer você? Qual tempestade está vivendo? Qual tempestade está vencendo na história desta área da sua vida? A que está dentro de você ou a que está do lado de fora? Porque tudo que acontece do lado de fora é justamente uma revelação, é um resquício daquilo que a gente está vivendo do lado de dentro. Toda tempestade que está do lado de fora da nossa vida nos revela que ainda tem tempestades do lado de dentro que precisam ser acalmadas, que precisam ser repreendidas, precisam ser acalmadas. Então, qual é a tempestade? Porque a tempestade, quando ela é formada através do vento que agita o mar. Quando o vento agita o mar, então ele fica furioso e vem uma tempestade. Vem uma tempestade de vento, ou tempestade realmente de chuva, ou o mar fica revolto. Mas tudo tem a ver com quem você está repreendendo. Porque gastamos muito tempo repreendendo coisas do lado de fora, mas não consertando do lado de dentro. Queremos repreender tudo em nossa vida, muitas vezes se torna um demônio. E isso é uma coisa terrível, porque as pessoas estão acostumando a idolatrar um demônio. As pessoas estão acostumando a bajular demônios. As pessoas estão até colocando demônios como bicho de estimação. As pessoas estão adulando demônios, parecendo que é um bichinho de estimação. As pessoas parecem que criaram um prazer de falar da tempestade que está dentro dela. Não que você não possa falar, mas de nada adianta você falar se você não resolvê-la. E as pessoas têm prazer de falar nas tempestades que estão dentro dela. Olha, a tempestade, esse demônio está acabando com a minha vida, esse demônio está acabando com a minha história. Mas a pessoa não repreende. É isso que é incrível, porque quando Jesus estava naquele barco, ele estava naquele barco ali dormindo. E os discípulos agora, por causa da tempestade, estão de pé. Na verdade era para ser o contrário. Quando Jesus está dormindo, os discípulos estão de pé na tempestade. Se eles estivessem dormindo, Jesus estaria de pé por eles. Porque quem está dormindo na tempestade confia naquele que está dentro do barco da vida dele. Nós precisamos confiar em Deus nas tempestades. Porque quando a gente desespera na tempestade, eu tenho falado muito sobre isso.
O desespero é a fé em si mesmo. O desespero é a fé em si mesmo. Então quando você se desespera é porque você não confia no Senhor. Quando você está desesperado com uma situação da sua vida, é porque a sua confiança está em você, não está em Deus. Quando você confia em Deus, você não se abala, porque você fala, não está acontecendo, mas vai acontecer. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Não chegou ainda, mas vai chegar. Não abriu ainda, mas vai se abrir. Não se cumpriu ainda, mas vai se cumprir, porque eu sei em quem eu tenho crido. Mas aqui os discípulos ficaram de pé porque ficaram abalados com a tempestade. E eles vão dizer para Jesus: Mestre, tu não importas que nós venhamos perecer, que nós venhamos morrer. E às vezes nós tratamos Deus como se Ele não estivesse importando conosco. Mas por que tratamos Deus como se Ele não estivesse importando conosco? Porque não aconteceu do nosso tempo ainda, não aconteceu do nosso jeito ainda. Quer dizer que Deus só é bom com a gente porque quando Ele faz? Quer dizer que Deus só está conosco quando Ele faz alguma coisa para nós? E quando Ele deixa, só porque Ele não fez, Ele deixou de ser Deus? Só porque Ele não está fazendo do seu jeito, do nosso jeito, então Ele agora não é Deus? Ele só é um Deus amado, um Deus bom, um Deus fiel. Você só pode demonstrar sua alegria quando Ele faz alguma coisa para você? As pessoas têm um costume de se fechar no momento difícil, porque eu estou preocupado, eu estou aborrecido, não mexe comigo, não fala comigo. Algumas vezes lá em casa, algumas vezes eu disse para a Dani, algumas vezes atrás eu disse para ela: não fala comigo, vocês já sabem como eu estou hoje, então não fala nada. Cara, que machão. Tudo bem que ela obedeceu, mas que machão que eu sou. Mudou alguma coisa? Mudou nada. A tempestade continua dentro. Então eu estou abrindo um leque aqui hoje falando que pastor também passa por circunstâncias. Pastor também passa por histórias que você passa. Líderes passam por coisas que vocês passam. Mas você precisa entender que a ficha precisa cair. Se você está desesperado em meio às tempestades, então é sinal que você está frustrado. E se você está frustrado é porque você estava confiando em você. Porque ninguém consegue frustrar em Deus. Porque a palavra do Senhor diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. E se os planos dele não podem ser frustrados, ele vai frustrar o seu, o meu, o nosso. E se ele está frustrando os seus planos, os nossos planos, quer dizer que o plano não é dele, o plano é seu, o plano é meu. Se Deus está frustrando o seu plano, ou se Deus está frustrando a sua vida em alguma área, o plano não é dele. Porque se fosse dele, estava cumprindo. Se fosse dele, estava cumprindo. Aleluia. Às vezes, no meio da tempestade, no meio da dificuldade, nós nos revelamos abalados, nos mostramos o abalo. O que Jesus estava mostrando para aqueles discípulos era: ei, eu não disse lá no versículo 1 que passaremos para outro lado, não passaremos para outra margem. Perdão, versículo 1 não, versículo 34, isso mesmo, 35. Estou caminhando aqui. Então, observe que ele vai dizer: passaremos para o outro lado da margem. Ou seja, ele estava dizendo: não importa sobre o cenário que nós vamos passar, nós chegaremos aonde tem que chegar. Não importa o cenário que você vai viver no meio do caminho, não importa o cenário que você vai passar no meio do processo, não importa o cenário que vai acontecer na sua vida, você vai passar para o outro lado. Ou seja, nós passaremos para o outro lado, chegaremos, ou seja, a minha promessa vai se cumprir, a minha palavra vai se cumprir. Ei, quem tem uma palavra vive uma resposta. Quem tem uma palavra vive uma resposta. Quem tem uma palavra vive uma superação. Quem tem uma palavra vive um testemunho. Quem tem uma palavra vive uma cura com Deus, uma resposta de Deus. Eu quero perguntar se você tem uma palavra nessa noite, se você tem uma palavra guardada em você, se você tem uma promessa escondida dentro de você, se você tem uma promessa guardada em você. Ei, se você tem uma palavra e não desistiu dela, então somente passe por esse processo, somente passe por esse obstáculo, somente passe por esse cenário, porque você vai chegar onde Deus falou que você vai chegar. Aleluia.
é assim que acontece na maioria das vezes. O que acontece, presta atenção em mim, o que acontece é que na maioria das vezes, no meio da tempestade, as pessoas esquecem daquilo que Deus falou. O que Deus falou com você lá mesmo. Porque para eles disse no início: passaremos para o outro, passemos para outra margem, para o outro lado. Ou seja, para o outro lado. Ou seja, mas na hora da tempestade, eles esqueceram o que Deus falou com eles. Na hora da tempestade, eles esqueceram o que Jesus falou com eles. É na tempestade que a gente esquece o que Jesus falou. Porque quando tudo está bom em nossa vida, quando o cenário é de sucesso, o cenário está bom, nós só queremos nos alegrar. Oh, glória, aleluia, maravilha, Deus tremendo, Deus poderoso. É foto, é estátua, é tudo. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Beijinho para Deus, coração para Deus. Mas na hora da dificuldade, cara, você precisa entender uma coisa. Eu vou ser repetitivo. Uma coisa que eu falo em todas as pregações minhas, e talvez faça sentido até que alguém entenda. Porque eu digo sempre que Jesus, antes de morrer e ressuscitar, ele disse: eu rogarei ao Pai, e ele enviará outro consolar, e ele ficará convosco para... Pois é, gente, pensa comigo. Os discípulos estavam em perigo, eles estavam num cenário de morte, um cenário perigoso. O mar estava revolto, estava acontecendo uma tempestade, e eles poderiam afundar? Sim, poderiam. A Bíblia diz que as águas passavam por cima do barco, mas as águas passavam por cima, as águas enchiam o barco, mas ele não afundava. Então observe comigo, Jesus estava dentro do barco deles, Jesus estava dormindo, estava descansando, ele estava dentro do barco. Não é muito diferente na sua vida? Eles não deram ideia para Jesus, eles ficaram desesperados com um Deus dentro do barco deles. Isso não é muito diferente na nossa vida muitas vezes. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em você e você fica desesperado do mesmo jeito. Qual a diferença? O Consolador mora em você, o Consolador habita em você, e o Espírito Santo é Deus, representando Cristo dentro de você. Qual a diferença? É uma analogia. É a mesma coisa, um Cristo que estava dentro do barco e todo mundo desesperado. Nós temos o Espírito Santo hoje, falamos que confiamos, mas desesperamos na primeira dificuldade que vem. Na primeira dificuldade que vem, na primeira tempestade que vem, mostramos que não estamos preparados para algumas tempestades. Você está preparado para a tempestade que está do lado de fora? Pastor, estou. Então vença a sua primeiro. Porque se você não desespera com o que está do lado de fora, então você está preparado, porque você já acalmou a sua tempestade do lado de dentro. Eu não estou aqui para apontar ninguém, eu não estou aqui para deixar você triste, pelo contrário, eu estou aqui para motivá-lo e dizer para você: você precisa mudar a sua vida, você precisa se mover para onde Cristo falou que você tem que ir, você precisa lembrar o que Ele falou para você, você precisa entender o que Ele disse para você. Foi o que Ele falou para você, o que Ele disse para você, onde Ele falou que você iria chegar, onde Ele disse, o que Ele disse que ia acontecer mesmo na sua vida. Ei, nós devemos chamar a existência aquilo que já existe, nós devemos lembrar daquilo que Ele falou. Nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança? Ah, fulano, não, que fulano que nada. Fulano não te dá esperança coisa nenhuma. O pastor não te dá esperança coisa nenhuma. A palavra te dá esperança. A palavra te dá esperança. A palavra te dá esperança. É sobre o que Cristo está falando. É sobre o que Cristo disse para você. Porque o mar está revolto, pode as tempestades acontecer, mas você vai olhar naquele dia mau e dizer: não importa o cenário que eu estou passando. Tem cenários em minha vida que não foram feitos para eu ficar, mas para passar. Porque Ele não disse que eu ia morar no meio da tempestade. Ele disse: passaremos para o outro lado. Ele disse: passaremos. Ele disse: você não vai ficar aqui, você vai chegar do outro lado. Ele disse: você não vai ficar aqui. Ei, para de abraçar o seu deserto, para de abraçar, para de adular essa enfermidade, para de adular esse problema, para de adular esse tempo difícil seu e falar: ai, não tem jeito, ó Deus, ai Deus, eu acho que chegou a minha hora, não tem jeito mais. Para de adular, não foi isso que Ele disse sobre você. Não é, tempestades são para passar por elas e não permanecer nelas. Haverá outras tempestades? Haverão.
mas não quer dizer que você tem que morar dentro dela. O Senhor hoje está te convidando a se mover para onde Ele disse. Estão comigo? Você precisa se mover. Talvez o que está precisando aqui hoje é uma injeção de ânimo, uma injeção de fé, uma injeção de esperança, para que você venha acreditar na glória de Deus. Ei, não existe poder de Deus se a glória dele não manifesta, e a glória dele não irá se manifestar se você for incrédulo. Devemos chamar a existência. Não é sobre o cenário, não é sobre a geografia que você está vivendo, não é sobre o cenário geográfico que você vai, aonde você pisa, é sobre o que você carrega, ou é sobre aonde você vai. Não é sobre você, é sobre o que você está carregando. Você carrega uma palavra, você carrega uma promessa de Deus. Quando você carrega uma promessa, você olha para frente e diz: vai dar certo, tem jeito sim, vai acontecer sim, vai se cumprir sim. Aleluia! Oh, esse natural na sua vida precisa ser movido nessa noite pelo espiritual de Deus. Porque Deus não mostra coisas espirituais para carnais. Deus mostra coisas espirituais para quem quer ver o que Ele quer mostrar, para quem quer o propósito. Não adianta você ver, não adianta você ouvir o que Ele tem para você, se você vai ficar no mesmo lugar. Ah, obrigado Deus por ter falado comigo, mas eu acho que não tem jeito mais. Para de graça. Deus está te convidando a se mover para onde Ele te chamou. Ele está te convidando a continuar aonde Ele preparou para você. Obrigado. Ele está te convidando a viver uma nova história. Oh, deixa eu ler alguma coisa aqui da Bíblia, que senão não vai ter jeito. Espera aí. Aleluia. Tem que pregar, espera aí. Versículo 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, e assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Isso não é importante agora. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Se enchia, mas não há fundo. Oh, talvez você está cheio, hein? Está aguentando mais. Talvez está cheio já de muita coisa, não está aguentando mais. Não tem jeito, mas você não afundou ainda. Como uma pessoa pode existir e nem afundou ainda? Estou cheio, pastor, estou cheio desse negócio, estou cheio desse casamento, estou cheio dessa área sentimental, estou cheio desse serviço, estou cheio. Está cheio, mas continua de pé. Está cheio, mas não morreu. Está cheio, mas não afundou. Está cheio, mas não afogou. Vamos ficar cheio de muitas coisas. É um sinal que precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Porque se ficamos cheios do que não é de Deus, é um sinal que estamos escolhendo o que não é dele. Adversidades, tempestades foram feitas para você passar por elas, não morar nelas. Não é para você se encher delas, é para você dominá-las. Porque quando Jesus vai ser acordado, Ele vai dominar. Observe, estão comigo aqui? 38. E ele estava na popa dormindo. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Quando despertaram ele foi lá e resolveu o problema. Por quê? Porque problemas são feitos para serem solucionados. Se está se levantando um problema na sua vida, será que Deus está permitindo porque você é fraco, ou porque Ele já viu o que você é capaz? Não adianta Deus te enxergar como uma pessoa capaz, como solucionador de problema, se você está se vendo como uma pessoa fraca, impossibilitada. Não adianta Deus te ver de uma forma e você se enxergar de outra. Aleluia! Oh glória! Então observe, Ele vai resolver. Ei, olha que sabedoria.
como homem, ele vai repreender o que precisa ser repreendido, ou seja, discernimento espiritual. Ele sabe o que é espiritual e sabe o que é carne. Ele vai repreender o que é demônio, e se ele repreendeu, tinha demônio. Ele vai repreender o que é demônio e vai mandar calar o que tem que calar. Deus te chamou para solucionar problemas. Se Deus deixou um problema se levantar na sua vida, Ele sabe que você é capaz, Ele sabe que você consegue, Ele sabe. Pastor, no tulero, ei queridos, pastor, no tulero, não aguento. Pastor, eu não levo desaforo para casa. Pastor, não tulero, comigo é assim, eu falo mesmo. Quem não leva desaforo para casa não senta no trono. Ei, trono na Bíblia, quando fala trono, quando a Bíblia fala assim, olha, Satanás queria o trono de Deus, mas o trono era da igreja. O trono é da igreja. A igreja vai sentar no trono do lado de Cristo. Ou seja, quando a Bíblia está falando de trono, está falando de governo. Sentar com Cristo no trono em Apocalipse está falando de governo. Ou seja, ele vai reinar com Cristo, vai governar com Cristo. Uma igreja inteira não cabe num trono. Trono é um simbolismo mostrando governo. Então, da mesma forma, quando o Senhor permite um problema, Ele está dizendo: você é capaz de governá-lo. Você é capaz de governar esse problema. Eu sou igreja. Se você é igreja, então você é capaz. Porque é impossível uma igreja que habita um Deus não resolver um problema. É impossível. Obrigado, amor. Obrigado. Elogio da esposa, assim. Eu sei que é a palavra. Mas observe. É impossível um Deus que estava no barco falando que ia chegar do outro lado e não chegasse. É impossível um Espírito de Deus habitar em você e Deus falar com você que vai acontecer algo e você não acreditar. Não tem diferença de Cristo no barco e o povo desesperado, e você tem o Espírito Santo dentro de você e ficar desesperado. É a mesma coisa. Você precisa liberar palavras proféticas, precisa liberar palavras positivas sobre o que Deus falou. Deus falou, está falado. Pode vir uma boca debochada, pode vir uma boca do demônio, pode vir qualquer invejoso, pode vir qualquer fofoqueiro falar alguma coisa. Nada. Se Deus falou, está falado. Vai chegar sim. Cadê? Vai acontecer sim. Vai acontecer sim. Você precisa entender. Pastor, eu não quero passar dificuldade. Dificuldades são protótipos para os milagres de Deus. Dificuldade são protótipos para o milagre dele. Como ele vai executar milagres? Ei, não existe paz sem guerra. Eu quero ter paz, então vai ter guerra. Eu quero ser vitorioso, então você vai ter que lutar. Eu vou chegar, então você vai ter que passar pelo processo. Não é só paz não, querido. Tem dificuldade sim, mas também não é sobre a dificuldade, é sobre quem está com você. Mas o que Jesus vai revelar aqui agora, vamos caminhar para o final, que não vai dar muito tempo hoje. Aqui diz que 40 e 41, disse-lhes: por que sois tão tímidos? Em outras palavras, por que ainda não têm fé? É a continuação. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é? Pastor, não entendi. Quando você não tem a revelação de quem faz milagre na sua vida, você acredita em si mesmo. Quem é este? Quando você não tem a revelação de quem governa a sua vida, é você que governa. Quando você tem a revelação, quando você não tem a revelação de
de Deus na sua vida, então é um sinal que você está independente. Não é dependente dele, você é uma pessoa independente. Você faz do seu jeito, faz com a sua vontade, faz conforme o seu desejo, faz conforme o seu caráter, não faz conforme a vontade dele, como a instrução dele, como a direção dele. Aleluia. Então observe que aqui, quem é esse? Eles não entenderam, porque a tempestade estava dentro deles. Quando a tempestade está dentro de você, você não consegue entender, não consegue viver a revelação da identidade celestial. Porque quem confia no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Então, quando oh, aleluia, glória a Deus, maravilha. Você precisa confiar em Deus. Você precisa se mover para aquilo que Ele te disse. Você precisa acalmar essa tempestade dentro de você, para acalmar essa tempestade lá de fora. Quando a pessoa está com a tempestade interior, ela não consegue resolver nada do lado de fora, ela só faz besteira. As decisões são falhas, são erradas, os pensamentos são destruidores. Ela se culpa, ela se deprime, ela só pensa coisa ruim sobre ela mesma. Mas quando você tem a revelação de Cristo em sua vida, quando você entende que Ele está em você, quando Ele habita em você, que Ele está no seu barco, e o que Ele falou para você, então você sabe, opa, Ele já assinou que estará comigo para sempre. Ele já falou que não vai me deixar, e Ele já disse aonde eu vou chegar. Então o que precisa? Confiar, se mover para onde Ele falou. Mas as pessoas só tomam decisões erradas. Cara, eu tenho falado muito sobre isso aqui, mas é de Deus, pastor. Se é de Deus, por que está dando errado? Faça uma pergunta para você mesmo. Descubra a identidade celestial em você. Descubra se a revelação de Cristo está na sua decisão. Porque é fácil saber se a decisão que você está tomando é de Deus ou não. Se é dele, ele falou alguma coisa sobre aquilo. Mas não adianta você morar nessa tempestade de 5 anos direto, 10 anos direto. Meu Deus, essa história precisa mudar. Você precisa acalmar a tempestade de você para vencer a tempestade que está lá de fora. Jesus estava descansando. Ele não estava preocupado com nenhuma tempestade lá de fora, porque ele sabia que dentro dele não existia nenhuma. Jesus só acalmou uma tempestade que estava lá de fora, porque dentro dele não tinha nenhuma tempestade. Ele não estava com nenhum problema emocional. Ele tinha certeza sobre o propósito dele na terra. Observe, quando Cristo, eu termino aqui, quando Cristo está ali para partir o pão, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quando ele vai partir o pão, ele parte, aliás, antes dele partir o pão ali, ele é traído na mesa. Mas ele deixa de partir o pão? Não deixa. Ele deixa de cumprir o propósito? Não deixa. Não é porque ele estava sendo traído que ele ia deixar de viver o que Deus mandou ele fazer. Não é por causa que estava, não é por uma traição, uma tristeza, uma solidão, uma carência ou um vício não pode impedir de você cumprir o seu propósito. Não pode impedir você de chegar onde Deus falou que você vai chegar. Se Ele falou que aquela empresa vai abrir sim. Se Ele falou que aquele casamento vai ser restaurado, vai ser restaurado. Se Ele falou que tem uma nova pessoa para sua vida, Ele tem uma nova pessoa para sua vida. Se Ele falou que vai te curar, Ele vai te curar. Tem que acontecer. Tem que acontecer. Por quê, pastor? Por que tem que acontecer? Porque é de Deus, cara. Ei, Deus não te move para onde você estava. Ele te move para onde Ele preparou para você. Deus não te move para onde você, Deus não te move para o que você viveu. Ele te move para o que você ainda irá de ver.
Se mova para aquilo que Deus preparou para você. Mas você não pode ser mais ou menos. Oh, pastor, ninguém muda no último dia. É louvável, ninguém muda mesmo, é verdade. Uma árvore é plantada como semente e ela vai crescendo. Mas uma semente não reclama, porque está demorando ela crescer e o fruto nascer. Porque ela veio nessa terra para cumprir um propósito: ser uma árvore frutífera. Uma borboleta não reclama que o processo do casulo está demorando. Uma lagarta, melhor dizendo, não reclama que não se tornou uma borboleta ainda, porque ela sabe que tem que esperar para bater asas. Porque se o casulo abrir antes, a asa vai estar imperfeita. Pastor, está falando de processo? Sim. Estou falando de dominar a si mesmo para dominar as coisas lá de fora. Domina-se a si mesmo e você dominará tudo que está à sua volta. Todas as vezes que você tentar dominar coisas lá de fora primeiro, estando ferido, estando machucado, você vai cair. Mas quando você entender que precisa se curar, que precisa mudar a sua vida internamente, renovai. Romanos, renovai. Quando você renova a sua mente, você entendeu. Por que a palavra está dizendo para você renovar, gente? A mente? Porque é necessário se preparar sempre para os próximos níveis. Não dá para você ficar atrasado no próximo nível. Ei, é sobre isso essa noite. Acho que Deus queria que eu falasse sobre isso. Acho que Deus queria que eu falasse sobre isso. Sobre domine-se a si mesmo e chegue aonde eu te falei.